Oi, queridos alunos do sétimo ano, cá está o titio Renê mais uma vez com vocês. Hoje para a gente falar de células, né? É importante a gente falar de células porque as células são as unidades estruturais e funcionais de nosso corpo. Ou seja, toda a estrutura de nosso corpo são de células, né? Ou coisas produzidas por essas células e também todo o funcionamento de nosso corpo, né, dos tecidos, dos órgãos, dos sistemas, é por conta das células que esses tecidos, esses órgãos, esses sistemas possuem. Ou seja, então todo o funcionamento de nosso corpo, e não só de nosso corpo, mas do corpo de todo e qualquer ser vivo, está relacionado com o que acontece no interior de suas células. Então, por isso que é tão importante a gente entender melhor o que são essas células e como elas se estruturam, né? Então, vamos lá para o primeiro slide para a gente poder aí entender melhor todo esse assunto de células. Então, pessoal, como diria a teoria celular que é de dois alemães, né? O Schwann e o Schweden, né? São nomes muito diferentes, né? O Theodor Schwann e Matthias Schweden, porque eles eram alemães, né? Então, em 1839, né? Ou seja, aí 2 séculos no passado, eles formularam uma teoria chamada de teoria celular. E na teoria celular, eles afirmaram que todos os seres vivos são formados por células, ok? Então, por isso, olha, mais um motivo de a gente entender as células. Nós estamos estudando os seres vivos, né? E todos os seres vivos são formados por justamente essas células, ok? E aí, como já diria a teoria celular, que é bem do passado, né? Mas aí nós temos a teoria celular moderna. A teoria celular moderna tenta explicar a teoria celular. Por quê? A teoria celular só diz que todos os seres vivos são formados por células, ou por uma célula, ou por muitas células, mas sempre formado por células. Mas por que os seres vivos sempre são formados por células? Os seres vivos são sempre formados por células porque a célula é a menor porção da matéria a ter vida. Isso diz a teoria celular moderna. Então, a teoria celular moderna diz que todos os seres vivos são formados por células porque a célula é a menor porção da matéria a ter vida, ok? Ou seja, a gente só tem vida de célula para cima, né? Célula, tecido, órgão, sistema, organismo, beleza? Então, veja. Então, segundo a teoria celular, todos os seres vivos são formados por células. Segundo a teoria celular moderna, todos os seres vivos são formados por células porque a célula é a menor porção da matéria a ter todas aquelas características típicas de um ser vivo, ok? Mas se todos os seres vivos são formados por células, existe aqueles que são formados apenas por uma célula e tem aqueles que são formados por muitas células. Os seres vivos que são formados por uma célula só, né, a gente chama de unicelulares. Esses seres vivos unicelulares, como por exemplo as bactérias, as amebas e uma infinidade de outros micro-organismos, né, ou micróbios, né? Então esses micro-organismos, esses micróbios, eles estão aí espalhados em todo o local, né? Na superfície do nosso corpo, na superfície dos móveis, e a gente não consegue vê-los a olho nu. A gente precisa de um instrumento chamado de microscópio, e através desse microscópio, seu poder de ampliação, né, e resolução, você consegue, a partir desse instrumento, chegar e ver esses organismos unicelulares que, na sua imensa maioria, são microscópicos. Mas além dos organismos unicelulares, nós também temos organismos pluricelulares. Esses sim a gente consegue ver a olho nu. Por exemplo, os diversos animais que a gente tem contato no nosso dia a dia, trouxe aqui um frango como exemplo, são seres vivos formados por milhões de células, né? As plantinhas que a todo momento a gente vê aí, para onde a gente olha ver plantinhas, as plantinhas também são exemplos de seres vivos pluricelulares, um cogumelo que é um fungo. Então, ou seja, todos os seres vivos são formados por célula. A célula é a menor porção da matéria a ter vida. Então, o ser vivo ou é formado por uma célula e seria unicelular, ou é formado por muitas células, que seria dito pluricelular. Nós temos dois tipos básicos de célula. Vamos ver aqui no próximo slide.
Existe uma infinidade muito, mas muito grande de células diferentes, né? Existem muitas células diferentes uma da outra, né? E no nosso corpo, por exemplo, as células são diferentes uma da outra. Um neurônio, que é uma célula lá do cérebro, é bem diferente de uma fibra muscular, que é uma célula lá do músculo, né? Então, que é bem diferente de uma célula do fígado, né? Então, no nosso próprio corpo, a gente tem vários tipos de células diferentes, mas apesar de existir uma infinidade de células diferentes, elas podem ser divididas em dois padrões básicos, que são as células procarióticas e as células eucarióticas. Então, existe uma infinidade de células diferentes na natureza, é bem verdade, mas elas podem ser divididas em dois padrões básicos de organização, as células procarióticas e as células eucarióticas. Tio, o que são células procarióticas? Células procarióticas são as bactérias, né? As células procarióticas são aquelas células bem simplesinhas. Elas são bem simplesinhas porque elas não têm núcleo organizado. Elas vão ter membrana plasmática, citoplasma e material genético no citoplasma. O material genético está no citoplasma. E a única organela que uma célula procariótica tem são os ribossomos, ok? Organela é como se fossem os órgãos de uma célula. Perceba que eu tenho órgãos e cada órgão de meu corpo tem uma função específica, né? As células vão ter organelas e cada organela vai ter uma função específica também. As células eucarióticas são células bem mais complexas, são células que têm membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Nesse citoplasma eu não vou ter apenas ribossomos, vou ter uma infinidade de outras organelas, né? De vários outros órgãos da célula. E cada um desses órgãos da célula vai ter uma função específica dentro da célula. E o material genético não vai estar no citoplasma, vai estar organizado, vai estar protegido dentro desse núcleo organizado, ok? Então, essa é uma célula eucariótica, a célula que forma meu corpo, que forma o corpo de vocês. A gente é formado de 100 trilhões de células, né? São muitas células. E essas 100 trilhões de células que formam o nosso corpo, todas elas são células desses, assim, né? Eucarióticas, membrana plasmática, citoplasma e núcleo, ok? Vamos ver um pouquinho dessa célula eucariótica para encerrar nossa aula de hoje? Então, pessoal, a estrutura de uma célula eucariótica. Como eu falei para vocês, a célula eucariótica vai ter uma membrana plasmática, né? Vai ter um citoplasma, que é todo esse espaço entre a membrana plasmática e o núcleo, todo esse espaço aqui eu chamo de citoplasma. Citoplasma que a gente vai ver com mais calma no futuro, que é preenchido por uma gelatina chamada de citosol, né? Esse citoplasma preenchido pelo citosol. E imerso nesse citosol, eu tenho aí uma infinidade de organelas, né? Organelas, organelas, organelas. E essas organelas, assim como os órgãos de nosso corpo, cada um tem uma função específica. Aqui as organelas são os órgãos da célula e também cada uma dessas organelas vai ter uma função específica. E a célula é dita eucariótica porque tem um núcleo organizado, aqui o núcleo, e é nesse núcleo onde fica o material genético. Então, pessoal, por hoje é só. Tá, até nosso próximo encontro com mais um tema aí de ciências para a gente se aprofundar cada vez mais na natureza, que é algo muito, muito, muito interessante de se entender. Tchau, pessoal!